Yomori é um delinquente feio e inútil que está destinado a morrer sozinho até que conhece uma puma sugadora de sangue que oferece deixá-lo ficar em troca de seu sangue. Tudo começou quando, pela primeira vez em sua vida miserável, Yomori sai de casa escondido e vai ao parquinho porque seu cérebro degenerado envelhece ao contrário. Feliz por desfrutar um pouco de liberdade, Yomori relembra sua recente batalha contra a insônia, que começou quando ele dispensou a única garota que já gostou dele porque o pote de mel dela estava seco e os sacos de leite lembravam sua avó falecida. Ela saiu correndo chorando e o grupo feminista o atacou, embora não fosse culpa dele, porque Yomori simplesmente não conseguia compreender todo o alvoroço em torno de namorar. Em relação à sua insônia, ele procurou ajuda online e foi aconselhado a falar com alguém querido, mas ele é rejeitado pela família, então ninguém se importa com ele. Seu telefone vibra, interrompendo sua linha de pensamentos, e ele abre algumas mensagens sugerindo que ele fique bêbado para adormecer facilmente. Coincidentemente, uma máquina de venda automática começa a chamá-lo para tomar seu primeiro suco de uva vencido, mas uma voz feminina de repente o chama e ele vê uma possível paciente de asilo à solta, que pergunta se ele tem idade legal para beber. Ele começa a gaguejar e tenta correr, mas ela o puxa de volta e o tranquiliza dizendo que não vai chamar a polícia. Ela se oferece para ajudar com a insônia dele, dizendo que as pessoas não dormem bem à noite porque o dia delas não é satisfatório. Eles passam por uma associação de maridos perdidos, que certamente não são provedores, e dão um high five casual neles. Yomori fica surpreso ao ver como ela é livre com completos estranhos e ela diz que a noite dá a liberdade de fazer coisas que naturalmente os levariam a um asilo. Ouvindo isso, Yomori vai até os homens sem teto para saudá-los como ela fez, mas um deles vomita ali mesmo porque Yomori é nojento. A mulher pergunta se ele se sente bem depois e o convida para a casa dela. Quando chegam lá, ela começa a se despir e diz para ele deitar no futon dela. Mas Yomori está com medo porque não consegue segurar por mais de 30 segundos depois de ver aquele corpo. Ela o arrasta enquanto ele tenta escapar, assegurando-lhe que eles apenas vão compartilhar uma cama e que a gorjeta é suficiente para teleportar sua alma. Ele concorda, mas acha difícil adormecer, então apenas finge. Ela confirma que ele está dormindo profundamente, chamando-o várias vezes, e quando está convencida, revela um par de presas de vampiro e toma uma refeição de sangue do pescoço dele. Surpreendentemente, o suco dele tem um gosto tão bom para um delinquente. E enquanto ela saboreia isso, Yomori se levanta para seu maior choque. Ele vê um pouco de sangue nas mãos e ela culpa algum mosquito bobo, mas Yomori tem um cérebro funcional mesmo sendo um desistente. Então, quando ele vê o sangue nos lábios dela, ele simplesmente pergunta se ela é uma vampira. A moça confirma que é e ele pensa que ela é o Drácula, mas ela diz: não tão rápido, porque ela só bebe sangue para satisfazer sua fome, não para criar descendentes como outros vampiros fazem. Yomori fica impaciente e pergunta por que ele não pode se tornar um vampiro, mesmo depois de ela tê-lo mordido. E ela diz que a única maneira de isso acontecer é ele se apaixonar por uma vampira. Eles saem para uma caminhada e ela começa a se afogar em suco de uva vencido, explicando ainda que quando ele se apaixonar por uma vampira, ele pode pedir para ela sugar seu sangue e ele se tornará um. Basicamente, é assim que os vampiros no reino dela têm filhos sem precisar se abraçar agressivamente. Ela percebe o desconforto de Yomori com o assunto e pergunta por que ele é virgem na sua idade. E ele explica solenemente que toda essa coisa de amor o confunde porque ele nem sequer se sente atraído por garotas, já que elas o lembram de bonecas feias. Ela elogia sua escolha, pensando que ele gosta disso no fundo do seu ser. Mas ele confirma que é heterossexual. Ele também relata que não ajuda em nada o fato de ser invisível para sua família e, basicamente, ter que se virar sozinho. Para animá-lo, a senhora levita e o convida a se divertir e se sentir satisfeito com o seu dia. E com uma postura decidida, Yomori pede a ela para transformá-lo em um vampiro, dizendo que está disposto a se apaixonar para que isso aconteça, porque odeia sua vida miserável como humano. Ela dá a permissão, mas ele não deve esperar bebês dela porque ela gosta de manter o canal da Glória apertado. Depois, ela se apresenta como Nazuna e ele faz o mesmo. Eles vão para um telhado e Nazuna o empurra do telhado. Mas, justo quando Yomori pensa que está prestes a ir para o inferno, Nazuna o suspende no ar e lhe dá um voo gratuito, resgatando-o dos horrores da classe econômica. Na noite seguinte, Yomori sai de fininho novamente e passa um tempo com Nazuna, aprendendo mais sobre toda a rotina de sugar sangue de vampiro. Aparentemente é como almoçar e lubrificar sua berinjela ao mesmo tempo. Ela pergunta por que ele está a perseguindo, e ele a lembra que o objetivo é se apaixonar por ela e se tornar um vampiro. Em troca, ele expõe o pescoço para ela conseguir um pouco, mas isso é tortura demais para ela, e ela observa que o timing também é relevante. Mais tarde, Yomori não consegue encontrá-la em lugar nenhum, e está prestes a voltar quando ela aparece do céu, dizendo que estava procurando o sangue de outra pessoa para sugar. Yomori acha isso um comportamento muito travesso, e fica ainda mais chocado ao descobrir que ela faz isso com frequência, e tem um número de vítimas que é melhor não divulgar. Ele então pede o número dela, mas descobre que ela não tem um. De volta à casa dela, ela procura entre suas coisas por um telefone que possa usar. Mas, para sua decepção, ela traz um iPhone, idade da Pedra Pro. Ela até se gaba do fato de que o telefone dela é maior que o dele. Por isso, os smartphones são uma porcaria. Mas por outro lado, ela percebe que isso não é algo que ela possa carregar para se comunicar facilmente. Ela vai para a cama e chama Yomori para se juntar a ela, o que ele faz com um leve rubor no rosto. Em seus pensamentos, Yomori se pergunta por que se sente agitado e por que não quer que Nazuna dê acesso livre a outros caras. Interrompendo, ela pergunta se já pode pular em seu pescoço e ele nega a chance porque ela pertence às ruas.
Ela faz uma pausa por um momento e esclarece que, na verdade, não estava procurando o sangue de outro cara, mas estava procurando por ele e estava tímida demais para dizer isso. Convencido por ela, Yamori expõe seu pescoço para ela se alimentar e ela o faz. Depois adormece. No dia seguinte, Yamori repete o mesmo ciclo de procurar por Nazuna novamente, e justo quando ele desiste de tentar novamente, ela mostra sua cara feia, voltando de suas corridas habituais. Felizmente, Yamori conseguiu alguns transdutores de relógio para lidar com o problema e ajudá-los a se comunicar. Nazuna está animada como se tivesse acabado de ver um avanço tecnológico, e Yamori está chocado porque conhece isso desde a infância. Brincando, ela o provoca sobre não ter amigos, mas ele diz que nunca está realmente sozinho porque interage com as vozes na sua cabeça. Quando era mais jovem, Yamori encontrou alguns relógios digitais de pulso e os considerou legais, então teve a ideia de amplificar ainda mais sua utilidade. Ele os colocou separados com seus transdutores em diferentes locais, depois descobriu que o relógio estava desaparecido e esperava que a pessoa que o encontrou entrasse em contato. Infelizmente, essa ligação nunca veio. Após sua narração patética, Nazuna cai na gargalhada e zomba dele por ser o perdedor mais abatido do planeta. Eles decidem testar os relógios e Nazuna sai correndo, deixando-o com seus próprios pensamentos sobre como tem sido solitário todos esses anos. Ele prossegue para apertar o botão de chamada, que faz um som alto, e Nazuna responde. Então, eles dizem coisas realmente irrelevantes um para o outro, e no final, Yamori diz que parece que estão começando um novo relacionamento e deseja se apaixonar em breve. Nazuna não está muito interessada nessa conversa de amor, embora ela bastante embaraçada. Depois, ela o leva em um voo divertido e mais tarde para a escola dele, que ele reconhece não parecer tão ruim quanto durante o dia. Sem aviso, Inshuna crava os dentes em sua jugular para sua refeição de sangue, e ele percebe que ela está mais aberta a ser amiga com benefícios e é bastante reservada em relação ao romance. Então, ele adiciona um apelido e diz que eles começarão se tornando amigos. No caminho para casa, Yamori se pergunta o que aconteceu com o outro receptor durante sua infância, e para seu maior choque, ele toca e então uma estudante pergunta o que ele está fazendo fora tão tarde. Surpreso, Yamori pergunta à garota, Akira, por que ela tem seu transceptor, e ela diz que nunca se desfez dele desde que ele o deu a ela na sexta série. Ela ligou porque estava preocupada com ele. Depois que ele abandonou a escola porque era um amigo, independentemente de sua personalidade estranha, que afastava as pessoas dele. Ele fica surpreso que ela se refira a ele como amigo. Então, começa a relembrar. Durante a infância, a maior aspiração de Yamori era se tornar o anti-boy, embora ele tenha acabado como soy boy. Ele tentou realizar isso observando formigas. Um dia, Akira decidiu se juntar a ele depois que ele recusou o convite para brincar, porque ela considerava o perdedor um amigo. Após esse flashback, ele pergunta por que ela está vestida com um uniforme escolar e ela diz que é uma madrugadora que se levanta às 4 da manhã para chupar os sacos peludos do diretor. Ela pergunta se podem se encontrar no mesmo horário no dia seguinte, e ele concorda. Depois liga para Nazuna para informá-la que finalmente encontrou um amigo. No dia seguinte, ele se veste rapidamente para sair e Nazuna suspeita que ele está saindo para traí-la, mas ele nega e ainda assim vai encontrar Akira. Porque leite fresco tem um sabor melhor do que leite de vampiro fermentado, os dois ficam ali, sendo desmancha-prazeres, até que Nazuna chega e anima o ambiente. Ela provoca Yamori por fugir para traí-la, mas ele diz que não é o que você pensa. Ela diz a Akira que seu relacionamento com Yamori é puramente transacional e prova isso ao arrastá-lo para fora e beber seu sangue. Ela se apresenta como uma vampira, e eles vão a um bar para ela se embebedar. Akira pergunta a Yamori quem diabos é essa lunática, porque ele permite que ela chupe seu sangue e se ela é responsável pelo seu comportamento delinquente. Então ela finaliza, perguntando por que ele saiu da escola em primeiro lugar. Yamori responde que pensou que abandonar a escola o tornaria Bill Gates da noite para o dia. Ela diz a ele que também já esteve nesse ponto da vida, mas se recusou a desistir porque não havia opção melhor. Para encerrar, ela pede a Yamori para voltar à escola e fazê-la sentir-se bem, porque o diretor não acerta. Quando termina, Nazuna deixa cair a bebida e pergunta por que ela nunca se preocupou em procurar Yamori e se realmente estava incomodada com o paradeiro dele. Nazuna se afasta e deixa as contas com eles. Então Yamori a persegue e a segue de perto. Ele pergunta por que ela está zangada, mas ela diz que não está, mesmo após sua insistência. Quando ele a incomoda, ela o chama de perdedor nojento e idiota e mostra o dedo do meio enquanto vai embora. Yamori tenta acompanhá-la, mas falha, fica exausto e anda pela cidade procurando por ela até o amanhecer. Ele tropeça e descansa por um tempo, então decide ligar para Nazuna. Quando ela atende, Yamori pede desculpas por tê-la chateado ao sair secretamente com Akira, mas Nazuna diz que não está chateada com isso, mas sim com o fato de ele estar considerando o convite de Akira para uma escola. Yamori diz a ela para não confundir as coisas e entende que ele só hesitou porque não conseguiu encontrar uma maneira de contar a Akira que está saindo da escola para se tornar um vampiro. Quando ele se levanta, Nazuna o puxa e o beija nos lábios, feliz por ele tê-la reconhecido como amiga. Na noite seguinte, Yamori encontra Nazuna em uma posição bastante óbvia, diferente dos dias anteriores, mas como seu traseiro virgem ainda não consegue superar um simples beijo, ele a evita e sai para dar uma volta na rua. Ele encontra aqueles perdedores desempregados e bêbados, observando um casal desfrutar do que eles nunca terão, e então percebe que esta é a primeira vez que vê um casal se beijar. O idiota acha que, já que beijar é o que casais fazem, ele já está apaixonado por Nazuna e pode dar adeus à sua vida de fracassado porque está prestes a se tornar um vampiro. Nesse momento, Nazuna se aproxima e o insulta por ter desperdiçado seu tempo, e ele se posiciona para que ela tenha uma refeição de sangue porque tem quase certeza de que se apaixonou por ela e está prestes a se transformar em um vampiro.
Ela se aproxima e o morde, mas nada muda, porque toda aquela conversa de amor era uma farsa. Ele fica irritado, mas Nazuna acha que ele deve ter trocado o cérebro com o seu desde que suas línguas se tocaram. Ele a acusa de trivializar o que ele está chamando de seu primeiro beijo, pensando que é porque ela tem um estabelecido negócio de sucção, mas ela o surpreende quando ele descobre que ele é o primeiro dela. Mais tarde, ele encontra Akira vagando pelas ruas porque está tendo dificuldade para dormir, e ele a convida para se juntar a ele e Nazuna para algumas ginásticas no quarto. Depois de derrotar Yamori, Akira se junta a eles, e Nazuna escolhe algum jogo de simulação de namoro idiota com algumas waifus super atraentes, que Yamori morreria por. Um dos personagens aparece com sua enorme fábrica de leite, e Nazuna começa a provocar Yamori por ser tão quebrado e feio que ele só olha as gostosas na vitrine. Enquanto eles se divertem, Akira tem alguns momentos consigo mesma, percebendo que Yamori e Nazuna não eram tão sujos quanto ela pensava. Mas ela é só boba, porque bem nesse momento, Nazuna diz que é hora de eles fazerem a coisa onde os três fazem um bom sanduíche. Akira está desconfortável porque seria a primeira vez dela, mas Nazuna diz que ela não pode sair agora porque é tarde demais e está chovendo lá fora. Ela fica para trás e tem que aguentar Nazuna sendo estranha. Então ela pergunta por que está atormentando Yamori sem motivo justificável. Nazuna explica que o sangue de Yamori tem gosto de Starbucks e ela é viciada, enquanto Yamori quer que ela realmente o morda em troca. Porque esse é o fetiche estranho dele. Os dois concordam que é a lei básica da oferta e demanda em ação, e ninguém sai prejudicado. Ainda assim, Akira não os entende e pergunta a Yamori por que ele quer que Nazuna o drene de sangue. Então, após muita hesitação, ele confessa que na verdade quer se tornar um vampiro algum dia. Em segredo, ela está decepcionada com ele, mas Akira está feliz que esse vagabundo finalmente encontrou ambição, embora ela fique curiosa sobre por que ele ainda não é um vampiro, se é esse o caso. Embora Nazuna proteste, Yamori diz a Akira que ele tem que se apaixonar por Nazuna para que isso aconteça. Caso contrário, não funcionará. Enquanto todos estão deitados na cama, Akira começa a agir de forma estranha e diz a Yamori para colocar o dedo no multiverso dela. Mas ele não é Elon Musk, então apenas deixa suas mãos ao lado das dela. Ela diz a ele que eles ainda podem ser amigos, mesmo depois que ele se tornar um vampiro. Então sugere que ele realmente deveria reconsiderar voltar para a escola, para que ele não se torne tão inútil quanto você. Depois, Akira planeja sair quando parar de chover, mas 10 horas depois, ela acorda e percebe que dormiu demais. Antes de partir, Nazuna diz a ela que dormiu muito bem porque estava satisfeita com o dia anterior. Mais tarde, Nazuna passa o dia jogando e fica completamente destruída. Então, ela espera pela berinjela vibratória que encomendou, mas a empresa de entregas está cansada de ela traumatizar seus funcionários. Então adiam a entrega. Depois, ela sai para dar uma volta e encontra um gato de rua. Ela brinca com ele, mas logo se arrepende porque fica fedendo a suor. Para se livrar do cheiro, ela entra em uma casa de banhos e entrega seu relógio ao recepcionista, pedindo para avisá-la se houver uma ligação. Enquanto toma banho, ela xinga porque vampiros não têm reflexo, e está preocupada com sua aparência porque está prestes a encontrar Yamori. No momento em que houve a ligação, no entanto, ela sai correndo de toalha e vai ao encontro de Yamori. No entanto, como ela parece que acabou de fazer cirurgia plástica, ele pensa que ela é uma nova gata e começa a dar em cima dela. Ela o chama e ele descobre que é Nazuna o brilho. Ele diz que, na verdade, veio tomar banho também. Então ela se oferece para entrar com ele, mas o idiota desperdiça a chance. No banho, Kamori pensa em como seu relacionamento com Nazuna o leva a uma montanha-russa de emoções que ele nunca pensou que poderia experimentar. Ele sai e ainda não consegue superar a beleza de Nazuna, e quando sente seu coração bater mais rápido, ele pede para ela sugar seu sangue porque esse é seu mecanismo de enfrentamento após perceber que não pode conquistar uma verdadeira gata como ela. Nazuna não hesita em tomar a refeição de sangue e até toma mais do que costuma, dando-lhe uma mistura intensa de prazer e dor. Ele se sente exausto e sugere que descansem em um hotel, onde Nazuna o tortura até ele liberar seu Gu. Ela o provoca, dizendo que meio que sabe todas as coisas perversas que ele pode estar pensando sempre que ela suga seu sangue. Ele confessa que é um pedaço de lixo culto e se sente mal por ter desejos tão distorcidos sobre uma amiga. Nazuna rejeita a zona de amizade e prefere ser amiga com benefícios. Então diz a ele para não deixar de ser distorcido porque isso torna o sangue dele ainda mais saboroso. Quando saem do lugar, Yamori se pergunta quão louca é a contagem de sangue de Nazuna porque ela parece ter sugado todos na rua. Ela percebe o ciúme dele e zomba, mas o consola com o fato de que ela faz isso tanto com homens quanto com mulheres. Aparentemente, Nazuna trabalhou como abraçadora profissional, que é um termo mais nobre para prostituta. Ela pergunta a Yamori qual serviço ele gostaria e ele pede uma massagem. Ela pula nele com seu vestido curto e revelador e começa a massageá-lo, fazendo sua cabeça girar loucamente. Ela pega a mão dele e mostra um ponto de pressão ali, assim como em outras partes do corpo dele, antes de se mover para o pescoço. Quando você está prestes a receber uma massagem premium, uma mulher com aparência deprimida aparece na porta e Nazuna se esconde porque está muito cansada para massagear outro cliente. Yamori abre a porta e recebe a cliente, depois vai chamar a massagista despreocupada que está tão absorta em um jogo. Ela, no entanto, sugere que ele deveria considerar fazer a massagem porque isso lhe permitiria aproveitar algumas milk cakes. Mas ele acha que é certinho e a repreende porque isso seria uma violação da confiança da cliente e diz para ela mandar a senhora para casa, se for o caso. Nazuna diz que não pode porque está falida desde que sugou o sangue dele, que estava na miséria e ainda teve que pagar as taxas do hotel para ele conseguir algo. Depois, ela segura o rosto dele junto ao dela e promete trocar saliva com ele até que troquem completamente os genes, mas somente se ele concordar em fazer a massagem.